Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e eu estou aqui mais uma vez para gravar este episódio do quadro Por Sua Conta e Risco. Quais serão os filmes que dessa vez entrarão para esse seleto grupo de filmes de qualidade discutível? Você vem comigo? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que você possa acompanhar os outros vídeos que eu já publiquei aqui no canal, inclusive os outros episódios desse quadro Por Sua Conta e Risco. Vamos lá? A primeira produção que eu gostaria de destacar nesse quadro Por Sua Conta e Risco é o filme Freak, No Corpo de um Assassino. O roteirista e diretor Christopher Landon, ele vem se destacando recentemente por ser um realizador que vem conseguindo bons resultados ao misturar os gêneros do humor e da comédia com o suspense e o terror. Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, por exemplo, foi um ótimo trabalho de estreia, sendo que os seus melhores resultados com o público e com a crítica foi com as produções A Morte Te Dá Parabéns 1 e 2. Mais recentemente, ele lançou Fantasma e Companhia diretamente pela Netflix, que inclusive eu já comentei aqui no canal, em que ele demonstrou que ele não perdeu totalmente a mão na combinação entre esses dois gêneros tão distintos. Esse Freak, No Corpo de um Assassino, é uma produção que ele já tinha lançado anteriormente, mas que se mostra o resultado mais desregulado na combinação entre esses dois gêneros, pois ele consegue ser um filme levemente divertido e bastante caricato, e com alguns bons toques de suspense e terror. Millie, interpretada por Catherine Newton, é uma adolescente bastante tímida e deslocada, que ainda sente os impactos emocionais e familiares decorrentes do luto por conta da morte do pai. Precisa conviver com os episódios de bullying sofridos na escola e, ainda por cima, com a ameaça de um serial killer que está aterrorizando os adolescentes na cidade em que vive. Esse assassino frio e cruel é o Carniceiro, interpretado pelo Vince Vaughn, que após exterminar suas últimas vítimas de forma cruel e impiedosa, adquire um punhal amaldiçoado que será utilizado em seu encontro acidental com Millie. Ela é apunhalada por ele, que também acaba se ferindo, mas ambos sobrevivem. No entanto, na manhã seguinte, os dois amanhecem com os corpos trocados. Embora faça o uso de uma violência bem gráfica e explícita, como na sequência inicial, durante a morte de um professor e até mesmo no clímax, há no roteiro de Freak, No Corpo de um Assassino, um humor bem caricato, bem cartunesco, como na própria sequência em que existe o um encontro entre a Millie e o carniceiro. Só que o roteiro, escrito pelo Christopher Landon ao lado do Michael Kennedy, ele não se mostra muito inspirado nessa dinâmica de troca de corpos, né? O que acaba prejudicando até mesmo a interpretação do Vince Vaughn, mas principalmente da Catherine Newton. A Catherine Newton sai-se muitíssimo bem ao deixar evidenciados a tristeza e o desconforto que a sua personagem enfrenta por conta dos seus dramas e traumas, sendo que a fragilidade da Millie é ilustrada com sensibilidade e delicadeza pela atriz. Só que quando a personalidade do carniceiro assume o corpo da sua personagem, a Catherine acaba recorrendo a uma atuação muito artificial e mecânica, fazendo com que a Millie se transforme em uma espécie de robô, como se o vilão da série Exterminador do Futuro tivesse incorporado nela, o que não deixa de ser um trabalho de composição pouco sofisticado. É compreensível que o carniceiro perca o seu vigor físico no corpo de Millie, mas ele se torna menos impetuoso e mais vacilante, tornando-se um outro tipo de vilão. Já o Vince Vaughn empresta toda a sua altura e sua imponência física para transformar esse vilão em uma espécie de Michael Myers ou Jason Voorhees genérico, que funciona muito bem para esse propósito do suspense e do terror. Mas quando ele precisa assumir a identidade da Millie, o ator já começa a adotar alguns trejeitos e algumas expressividades que são muito caricatas, mas que não dialogam de forma nenhuma com a essência da Millie que a gente tinha visto até então. E a narrativa passa a funcionar muito através do personagem dele, e que gera alguns momentos engraçados, como na interação dele com os amigos da Millie, embora precise funcionar muito através de uma série de conveniências, principalmente quando esse personagem ele está em ambientes públicos, como na escola ou no shopping center. Dessa forma, Freak, No Corpo de um Assassino, acaba sendo uma comédia boba e rasteira,
eventualmente divertida, mas pouco inspirada ao explorar os clichês desse tipo de filme que envolve a troca de corpos. E no que cabe ao terror, a utilização da violência e desse apelo mais gráfico são impactantes, mas tornam-se momentos tão pesados que fazem com que o filme explore dois extremos que até funcionam isoladamente, mas jamais conversam entre si. Freak, no corpo de um assassino, acaba se mostrando uma espécie de filme Frankenstein, já que não é uma comédia que diverte tanto com o material que tem em mãos, e acaba sendo um filme de terror que explora a violência de uma maneira mais gratuita do que deveria. I can't wait to kill you. Time to stop this asshole. We're in this together. I want my body back. Come and get it. O segundo filme desse quadro por sua conta e risco é Alerta Máximo, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Depois não digam que eu não avisei, mas Alerta Máximo segue aquela regra de que nada é tão ruim que não possa ser piorado. Brody Torrance, interpretado pelo Gerard Butler, é o piloto de uma companhia aérea responsável pelo voo comercial que levará 14 passageiros de Singapura para Tóquio, às vésperas do Ano Novo. Dentre eles, Lewis, interpretado por Mike Colter, um perigoso criminoso condenado a 15 anos de prisão. Uma tempestade forçará um pouso em uma ilha da Tailândia, onde todos ficarão à mercê de um grupo de guerrilheiros milicianos locais. Não dá para dizer que Alerta Máximo é um filme previsível, mas isso não significa que as escolhas do roteiro escrito pela dupla Charles Kamin e J.P. Davis conseguem evitar o desastre já pelos problemas apresentados durante o voo. Os personagens sendo apresentados durante o embarque é uma alternativa prática, e a crítica aos interesses comerciais da companhia aérea estão lá presentes ao negligenciar uma rota alternativa por conta dos custos com combustível. Só que os desdobramentos decorrentes da tempestade, e que culmina na necessidade de um pouso emergencial em até 10 minutos, parece uma saída muito instantânea por parte do roteiro para estabelecer a premissa em meio ao caos. As limitações da produção também tornam a sequência nada tensa e pouco compreensível em termos visuais. A partir do momento que a trama passa a ocorrer dentro da ilha, as facilitações narrativas começam a ocorrer aos montes. Os personagens transitam dentro dessa floresta desconhecida com extrema facilidade, encontram meios de comunicação e até mesmo trombam com os guerrilheiros locais com uma facilidade tão grande que é como se eles estivessem dividindo o espaço de um mesmo quarteirão. As sequências que são ambientadas na sede da companhia aérea são genéricas, burocráticas e aborrecidas de tão protocolares, como se existissem apenas para amarrar as pontas soltas do que não foi estabelecido nas sequências da ilha, sendo que a tripulação é afetada pelas ações dessa base apenas quando convém ao roteiro, quase sempre em uma saída que exige uma carta na manga. O trabalho de direção do Jean-François Richer é muito burocrático, é preguiçoso, repleto de planos e contraplanos, sendo que a sequência que ele emprega um pouco mais de energia é durante uma sequência de luta que envolve o capitão e um guerrilheiro, onde eles praticam técnicas de jiu-jitsu. É bem capaz que os dois personagens frequentassem a mesma academia e acabaram se encontrando lá no meio da floresta. Não dá nem para dizer também que Alerta Máximo é aquele típico filme de ação brucutu do exército de um homem só, que o Gerard Butler, inclusive, parece adorar, sem se dar conta que esse estilo de filme está para lá de ultrapassado. Até porque o Capitão Brody, embora tenha uma moral e uma devoção incondicional à sua tripulação, arriscando seu próprio pescoço para salvá-la, tem ao seu lado o apoio inicial de Lewis, cujo passado militar é apreciado com cumplicidade pelo capitão, mas que acaba servindo mesmo como bucha de canhão, para lhe dar cobertura sempre que necessário. Mas não só por isso, mas porque em dado momento Brody vai de fato ter um exército à sua disposição, ainda que seja proporcional ao orçamento da companhia aérea e, consequentemente, ao do filme. Alerta Máximo acaba sendo aquele filme que tem uma solução bastante capenga para justificar a retirada de todas as pessoas da ilha, ou pelo menos quase todas, né? Já que o interesse do roteiro pelo personagem do Luiz
é bastante fluida, tem alguns momentos em que ele parece vai assumir alguma importância, em outros momentos ele é escanteado pelo roteiro, e você acaba percebendo que a solução principal, da narrativa estava diante dos personagens o tempo todo, e até mesmo os roteiristas pareciam que não conheciam essa solução, né. Eles só resolveram utilizar quando era conveniente para a resolução do filme. I have a daughter, and I have every intention of making it home. They're gonna come at us with everything they've got. We're getting off this island. O subgênero do suspense, do terror, que se baseia no conceito de filmagens encontradas, ou found footage, como acaba sendo mais conhecido pelo termo em inglês, tornou-se assim bastante popular por conta do sucesso de A Bruxa de Blair, que se tornou um fenômeno cultural aí pelo mundo afora, que permitiu que outras produções fossem realizadas e que explorassem essa mesma vertente. A gente tem o espanhol REC, o americano Atividade Paranormal, e até mesmo o M. Night Shyamalan, em um momento que ele estava em baixa, ele usou desse recurso para tentar resgatar um pouquinho do prestígio da sua carreira. Esse VHS, As Crônicas do Medo, acaba sendo o filme mais controverso que se utiliza dessa técnica e desse subgênero. A proposta, a princípio, é bem interessante, já que o roteiro de VHS estabelece uma premissa central que apresenta um grupo de delinquentes juvenis que filmam suas atividades devassas e inconsequentes como uma forma de ganhar dinheiro na internet. Porém, a partir do momento que eles invadem uma casa para supostamente recuperar uma determinada fita, estes jovens passam a ter acesso a uma série de outras filmagens amadoras. Nesse ponto, as Crônicas do Medo torna-se um espaço para que diferentes diretores explorem esse conceito de filmagens encontradas para que deem suas respectivas contribuições para o subgênero. Só que no caso desse filme, as ideias não correspondem aos fatos, porque nenhuma das histórias apresentadas dentro dessa narrativa é interessante. O fato da produção ter uma censura 18 anos permite que haja uma exploração mais gráfica da violência provocada pelo terror, mas o próprio conceito de imagens amadoras permite que o apelo desse grafismo seja limitado. As personagens femininas que são exploradas dentro desse universo possuem caracterizações bastante problemáticas, já que são figuras estereotipadas, e os próprios personagens, de uma maneira geral, são pouco interessantes, não tem nenhum tipo de empatia por eles, então vai fazer com que toda a evolução e as consequências não gerem nenhum tipo de impacto e de sensibilidade por parte do espectador. A primeira história acompanha um trio de jovens bêbados que vadiam entre diversas casas noturnas em busca de companhias femininas para levá-las a um quarto de motel. Enquanto uma delas fica desacordada por conta do álcool e das drogas, a outra se revela uma figura macabra que acabará com a festa deles. A segunda história traz um casal em uma viagem de carro pelo interior dos Estados Unidos. Porém, a aparente tranquilidade será interrompida pela interferência de uma mulher misteriosa que inesperadamente passa a ter acesso à intimidade entre eles. Já o terceiro vídeo, visto pelos jovens invasores, é o que reúne quatro jovens em uma visita a uma floresta misteriosa que tem um passado marcado por inúmeros assassinatos. Logo, eles irão descobrir na prática se essas histórias são verdadeiras ou apenas lendas. A história seguinte é inteiramente sustentada pela interação entre dois personagens através de chamadas de vídeo pelo computador, em que a namorada tenta convencer o namorado que a sua residência é amaldiçoada. Além da própria conclusão da história em torno da invasão à casa que abre o filme, há uma última história que acompanha mais um grupo de jovens inconsequentes que invadem mais uma casa e se deparam com um culto maligno que ameaça a vida de uma jovem, mas aquele local reservará mais algumas surpresas ao trio. É difícil dizer, dentro dessa obra VHS, As Crônicas do Medo, qual é a melhor das histórias. Ou melhor, né? Qual é a menos pior dessas histórias. Já que cada uma delas, em um momento ou outro, acaba tendo alguma ideia criativa e chamativa, principalmente por conta dessa natureza mais macabra, mas o conjunto da obra em si não funciona.
É possível notar também alguns elementos que remetem a outras produções do gênero, como Jogos Mortais, por exemplo, e eles utilizam algumas figuras macabras que fazem parte aí do gênero do suspense e do terror, como vampiros, bruxas ou até mesmo psicopatas. A sensação que eu tive é que eles reuniram nesse projeto uma série de ideias, que foram descartadas em algum processo de escrita para outros filmes e que acabaram trazendo para cá, porque exigiria menos tempo para o desenvolvimento dessas histórias. E olha que eu acabei nem mencionando que por conta dessa proposta, né, de imagens encontradas, em nenhum momento se torna um problema o fato de que os personagens continuam gravando, né? Porque dentro desse universo, desse tipo de filme, esse é o tipo de suspensão de descrença que é o mínimo que é exigido do espectador para que se compre a ideia. Mas dentro de VHS, As Crônicas do Medo, esse é o menor dos problemas. E esse tipo de produção costuma ter uma relação de custo-benefício tão positiva que a qualidade parece ser o fator menos importante para gerar continuações e explorar o potencial desse tipo de proposta. Mas VHS As Crônicas do Medo acaba sendo uma produção que explora esse conceito de filmagens encontradas sem muita criatividade e maiores ambições artísticas, o que reforça o conceito de que não é qualquer ideia ou qualquer um que pode se propor a dirigir esse tipo de projeto. VHS, As Crônicas do Medo, é o terror pelo terror mesmo. You're all gonna die up here. My apartment's haunted. It's not haunted. I'm sure there's a reasonable explanation. E o último filme que faz parte desse episódio do quadro Por Sua Conta e Risco é a produção francesa Decepção. Será que a escolha desse filme para participar desse quadro é tão óbvia assim? Ou é uma ironia do destino? Confesso que eu me interessei por conta da narrativa, que tem uma proposta de apresentar uma série de diálogos entre os personagens para refletir sobre as suas próprias vidas. Mas existe um problema central dentro da narrativa desse filme que faz parte da sua origem. Ou seja, ele já nasce com esse problema, que é o sexismo. Esta produção é uma adaptação do livro de mesmo nome escrito pelo Philip Roth, a partir do roteiro escrito pela Juliette Peer, ao lado do diretor Arnaud Desplechin, sendo que o filme tenta se estabelecer como uma espécie de representação do processo criativo da própria escrita. O personagem central é Philip, mesmo nome do autor do livro, interpretado por Denis Podalides. E a narrativa basicamente se concentra na interação que ele terá com as mulheres que fazem ou fizeram parte da sua vida, especialmente sua amante inglesa, interpretada pela Lea Seydoux. Então o roteiro passa a explorar esses encontros entre o escritor e a amante como uma forma deles refletirem a respeito de uma série de assuntos aleatórios, desde filosóficos a existenciais, mais eróticos e sensuais, e até mesmo a debates sobre a questão entre árabes e judeus, porque o escritor faz parte da comunidade judaica, ainda que ele tenha uma visão aí menos ortodoxa. Mas o conjunto desses momentos acaba revelando uma certa frouxidão nessa proposta, porque parece que todas as personagens femininas existem apenas para servir o escritor. E nesse ponto, já vou precisar abordar um aspecto que pode ser considerado como um spoiler, mas que já me incomodava desde o começo. A sensação que se tem é que Philip está tendo, na verdade, uma relação com as personagens femininas dos seus livros. Logo, são mulheres ilustradas sob um viés masculino, fetichista e, em muitos momentos, bastante problemáticas. A amante é jovem, bonita e encantadora, mas tem uma aura melancólica e incompreendida, mas que só parece encontrar algum conforto nos momentos que divide com o escritor, já que ele se coloca como um ouvinte atento, sendo que o seu marido e filha são meros detalhes em sua vida. Além da jovem amante, há a presença de uma figura feminina que é uma amiga que está passando por um sério problema de saúde, e lá está o nosso escritor ao lado dela para dar aquele conforto e aquele ombro amigo que ela tanto precisa. Há também espaço para uma jovem aluna dele, no período que ele foi professor universitário, que também foi amante dele, mas que se revela uma personagem com um certo desequilíbrio emocional. Isso sem contar na própria figura da esposa,
que é apresentada como uma mulher insegura, carente e que é incapaz de compreender a natureza do trabalho do escritor. Ou seja, a vida desse homem é cercado de mulheres que teriam que dar graças a Deus por ter ele na vida delas. É muito incômodo notar que o casal de roteiristas não foi capaz de perceber os problemas dessa visão tão distorcida do personagem central, sendo que as tentativas de estabelecer uma autocrítica soam extremamente expositivas e preguiçosas, como as sequências do tribunal e de confrontação da esposa já perto do final. Só que a grande ironia é notar que, mesmo assim, os maiores elogios que devem ser reservados a esse filme residem nas interpretações femininas, especialmente da Léa Seydoux, que expõe com muita delicadeza e sensibilidade toda a fragilidade emocional da sua personagem, fugindo da erotização da figura da amante, apresentando-se como uma mulher orgânica e autêntica. A Emanuele Devos chama a atenção sempre que Rosalie entra em cena, servindo à personagem muito mais profundidade dramática do que a mera representação da personagem que está ancorada por conta de uma doença. Já a Rebecca Marder tem uma presença de cena hipnotizante, mas a sua participação fica desperdiçada por conta da negligência que o roteiro dá para a sua personagem, já que é uma figura do passado do escritor com pouco espaço dentro da narrativa. E a Anouk Greenberg empresta um pouco de dignidade à esposa nas poucas cenas que são dedicadas a ela. Denis Podalides faz o que pode na pele do escritor, mas por mais afável e generoso que seja o ator, ele não consegue fazer milagre e consertar a rota do roteiro como um todo. Dessa forma, a decepção acaba criando uma certa curiosidade por conta dessa relação que se estabelece entre o escritor e a sua obra, né? Entre o escritor e os seus personagens do seu livro, que são muito mais do que vozes na sua cabeça, né? Essa relação entre o criador e as suas fantásticas criaturas literárias. Só que essa ideia de ilustrar as personagens femininas de uma maneira tão maniqueísta e tão problemática fazendo com que o escritor se coloque numa posição aí de herói ou de salvador da pátria para elas, acaba fazendo com que o personagem fique preso nas suas ideias, fazendo com que o filme e o próprio personagem se tornem obsoletos. Tellement tu m'as manqué. Qu'est-ce qui te manque? Tu veux savoir? Non, pas de propos grivois, s'il te plaît. Je suis un écouteur. Je suis un audiophile. Un audiophile, mais quelle connerie prétentieuse. Très érotique. E você, já teve a oportunidade de assistir algum desses filmes que marcaram este episódio do quadro Por Sua Conta e Risco? Deixe os seus comentários. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.